Amém, queridos irmãos. Vamos ter nosso momento de meditação na palavra. E eu convido vocês, nós vamos ler em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Filipenses capítulo 2, a partir de versículo 5. Assim nós lemos a palavra. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra. E obrigado, Senhor, porque esse texto nos fala tão claramente o que o Senhor fez e o que o Senhor fez por nós. E quanto isso lhe custou. E de que forma hoje o Senhor está exaltado, acima de qualquer poder e autoridade, e reina sobre nós e sobre o mundo. Nós te louvamos, Senhor. Fala conosco uma vez mais neste culto, que a Tua palavra e o Teu Espírito tenham acesso ao nosso coração. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós temos compartilhado com vocês, durante esses domingos, o tema Menos é Mais. O que Jesus ensinava, mas insistimos em não entender. Não sei quantos, antes da gente trazer essa reflexão, já estavam familiarizados com essa expressão e esse conceito de que ter menos ou ser menos pode ser melhor. E essa ideia vai na contramão do que o mundo nos fala, nos prega, os comerciais, as expectativas de carreira, enfim, é a mesma coisa que tentar colocar seu barquinho contra a maré, contra a correnteza. Mas tem gente lá fora dizendo isso, menos é mais. E o que nós estamos dizendo aqui é que Jesus e as Escrituras já nos ensinavam há muito tempo que menos é mais. E eu tenho trazido aqui algumas dessas reflexões. Pois bem, eu gostaria de nessa noite falar do nosso maior exemplo, que é o próprio Jesus. A reflexão que eu faço hoje eu poderia ter feito a primeira, mas eu quis encerrar com ela essa sequência de reflexões.
Na semana que vem a gente vai fazer um tipo de fechamento, vai ser uma coisa diferente. Mas eu tinha que deixar muito claro para os irmãos que não se trata simplesmente do ensino de Jesus. Se trata da vida e do exemplo de Jesus. E Paulo, nesse texto que nós acabamos de ler, ele nos lembra disso. Verso 5. Ele já faz essa conexão. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Assim ele introduz esse texto que é um hino da igreja primitiva, Filipenses capítulo 2. Mas aqui já existe uma exortação à igreja. Sejam como Cristo. Imitem a Cristo. Olhem para Ele. Sejam como Ele é. Essa é já a exortação que Paulo nos faz aqui. Mas existe algo mais que me chama a atenção nesse versículo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Que é o seguinte, a gente está falando aqui, o conceito de menos é mais, a Bíblia tem outros nomes para isso. A Bíblia chama de, por exemplo, de simplicidade, de contentamento, de vida simples. E eu queria compartilhar com vocês que a simplicidade de Jesus e a simplicidade bíblica, ela é mais do que um comportamento externo. Ela é uma atitude interior. Você pode ter alguns comportamentos que demonstrem simplicidade, mas eles podem ser externos. O que a Bíblia nos conclama e o que Jesus nos dá o seu exemplo é de alguma coisa que começa e tem sua transformação principal dentro de nós, no nosso interior. Por isso, a palavra diz aqui, Paulo está dizendo, seja a atitude de vocês. É interessante olhar outras traduções, por exemplo, João Ferreira de Almeida, Revista Atualizada, diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Interior. A mensagem traduz essa frase como: tentem pensar como Cristo pensava. Todas essas três versões nos levam a um caminho, que simplicidade é lá dentro. Ela está no coração, no nosso interior. Richard Foster vai dizer alguma coisa exatamente nesse caminho. Ele diz: a vida simples, presta atenção, é uma realidade interior que resulta num estilo de vida exterior de liberdade, não sendo escravo de qualquer coisa, exceto de Deus. Então a primeira coisa é essa. A vida simples, seja ela que a gente queira buscar, é alguma coisa que acontece dentro de nós. Hoje o José leu textos que falam de dons. Os dons nos lembram que mudanças de atitude e algumas coisas que nós precisamos para a vida cristã vêm de Deus. O significado de dom é o quê? Presente. Ou seja, o que a gente precisa para a vida cristã vem de Deus. É Ele que dá. É dom. É Ele que nos dá. E a simplicidade, a vida simples, vem dessa capacitação que Deus nos dá ao nosso interior. Mas eu queria então olhar com vocês o exemplo de Jesus. Olhar algumas coisas que Filipenses 2 aqui nos diz sobre Jesus, o nosso exemplo.
aquele que viveu de uma forma mais completa possível, o menos é mais. E a primeira lição ou palavra que eu destaco desse texto para nós é desapego. Desapego. Verso 6, principalmente nessa tradução, a NVI traduz da seguinte forma, quando fala de Jesus e essa atitude de Jesus, e ele diz que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Jesus não se apegou à condição gloriosa de Deus. E se isso não fosse verdade, Jesus nunca teria sido homem, nunca teria passado pela cruz, e nós não seríamos salvos. Jesus se desapegou da sua condição gloriosa de Deus. Ele abriu mão da sua glória. É isso que aconteceu na encarnação, quando Jesus veio à terra em carne. Desapegar-se. A OLX foi muito feliz no seu slogan, quando ela dizia, desapega. Dizendo que você tem que aprender a se livrar daquilo que você tem e não usa mais. Está ali enchendo a garagem, enchendo o guarda-roupa, enchendo o armário, ocupando espaço. Desapega. Se livra disso. Vende, dá. Não queira ficar guardando, possuindo as coisas. É muito interessante que essa filosofia do menos é mais bate nessa tecla do viver com menos, desapegar. E eu estava lendo algumas coisas a esse respeito. E gostei não é exatamente o que a gente está estudando aqui, mas eu gostei de entender a filosofia do viver com menos. Aí eu estava lendo dos exercícios que um autor propõe para você se desapegar de roupas que você não usa mais. Aí ele propõe o seguinte exercício, presta atenção. Pegue seu guarda-roupa, abra seu guarda-roupa. Está lá as roupas penduradas, né, no cabide, tudo direitinho ali. O que você vai fazer? Essa é a proposta dele. Você tira todas as roupas ali, todos os cabides, e coloca todos os cabides naquele sentido contrário, não naquela posição que é a mais lógica, que você encaixa assim, né, de frente, mas você passa por trás do pendurador e deixa todas as suas roupas assim, no sentido contrário, vindo pelo fundo do guarda-roupa o gancho, entenderam? Faz isso com todas. E ali, a partir daquele dia, toda a roupa que você colocar ali no guarda-roupa, você vai colocar naquele sentido lógico, que é o gancho vir pela frente. Qual é o sentido disso? É você observar nos próximos 3, 4 meses, qual roupa não sai do guarda-roupa, de jeito nenhum. E aí a ideia, se você viu que 3, 4 meses não foram suficientes, você não tirou aquela roupa do guarda-roupa, então você não precisa dela, você não vai usar, tira e dá. Vende. Aliás, já te digo o que você vai fazer. Essa roupa que durou 3 meses no guarda-roupa e não saiu, você vai tirar, pôr numa caixa, que é bastante coisa, você vai trazer aqui para a igreja, vai dar para o bazar da igreja e nós vamos vender para quem vai usar ou vai guardar no seu guarda-roupa. Entendeu? Porque a lógica é essa. Então, são coisas para a gente perceber como a gente gosta de consumir e guardar. Eu gostei dessa experiência. Meu guarda-roupa já está assim, viu, Raquel? Com o ganchinho por trás para a gente ver o que não sai dali do meu guarda-roupa. Agora, isso são coisinhas pequenas, práticas.
É claro que a palavra quer nos trazer a reflexões mais profundas. Por exemplo, uma outra colocação desse pastor, Richard Foster, ele vai dizer assim: a intenção do ensino bíblico não é anular a nossa existência, e sim nos libertar. Ela corresponde a um alegre toque de trombeta que conclama a todos para se libertarem da ditadura, da reputação, da riqueza e do poder. Ou seja, o que a gente tem que refletir aqui, na questão do desapego, é a seguinte questão: o que é que nos prende? O que é que nos impede de ser livres? O que na nossa vida representa peso, carga extra que a gente carrega, preocupação? Existem coisas e situações que representam prisão para nós e a gente deveria e está sendo chamado pela palavra para nos desapegar. Isso é muito mais profundo do que esvaziar o nosso guarda-roupa. O que te impede de se mover, de sair da cadeira, de abraçar sua missão, dizer sim para Deus, de buscar a vontade de Deus para a sua vida hoje, agora, imediatamente, de poder se dedicar mais? O que é que te prende? E a palavra nos chama: desapega. Solta. Você está segurando o quê? Por quê? O que é que te prende? Cristo, meus irmãos, abriu mão da sua glória. Ele não abriu mão das roupas que ele não usava. Ele abriu mão da glória. O que a palavra diz? Ele se desapegou da glória para cumprir a missão, para ser homem, para vir, para demonstrar o amor de Deus a nós. Não foi pouca coisa que ele abriu mão. Não é pouca coisa aquilo que ele se desapegou. E é voluntário. Jesus não precisava fazer isso. Ninguém o obrigou a fazer isso. Ele fez porque ele quis, porque ele amava, porque era importante. Ele quis fazer isso por nós. Jesus nos mostrou o desapego, o abrir mão, esse movimento que é necessário para nós em tantas coisas. Mas principalmente quando a gente pensa: o que é que me impede de seguir em frente? O que é que está me amarrando, me prendendo nessa situação? Que eu preciso me livrar disso para simplesmente dizer: Jesus, onde o Senhor quer me levar? Qual é o próximo passo? O que o Senhor quer que eu faça? Como eu posso ajudar? Desapego. A segunda lição de Jesus é tornar-se servo. Verso 7 diz: mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Tornar-se servo faz parte desse processo de aprender a ser menos, pelo qual Jesus passou. Há um esvaziamento, outra palavra, né? Começou com desapego, vocês vão ter saudades do desapego, porque é a parte mais leve do ensino de Jesus. Agora vem o esvaziamento para tornar-se menor, para conseguir ser servo. Porque para ser servo, nós precisamos ser menores.
No próximo verso vem uma palavrinha que a gente não gosta dela de jeito nenhum. Diz que ele humilhou-se. Nós estamos dispostos a muita coisa, mas humilhação não faz parte da lista das coisas que nós estamos dispostos a fazer. Com certeza. Mas está no exemplo de Jesus de esvaziamento e de tornar-se servo. Deixa eu explicar isso melhor no próprio texto. Versos 3 e 4, aqui mesmo do capítulo 2 de Filipenses, nos fala um pouco dessa nossa vida imitando a Cristo. Ele diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Paulo aqui está nos explicando esse processo de tornar-se servo, de uma forma muito prática. De esvaziar-se, de humilhar-se. É isso, os irmãos percebem que isso é completamente contra aquilo que nós somos incentivados o tempo todo a fazer? O mundo nos convida a nos encher. Cresça, encha-se, orgulhe-se do que você é, do que você faz, do que você pode fazer. O movimento é inflar. Só que o movimento que Jesus convida é o movimento de esvaziar. E ao sermos mais vazios de nós mesmos, nós nos tornamos mais leves e livres. Mas é engraçado esse negócio de encher, esvaziar e se tornar mais leve. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês, do tipo de pergunta de criança. Não sei. O que pesa mais? Uma bexiga cheia de ar ou uma bexiga vazia? O que pesa mais? Rápido, responde. Uma bexiga cheia ou uma bexiga vazia? Hã? Cheia? Tem certeza? Confunde um pouco porque se você enche uma bexiga, pega uma bexiga vazia, você solta, ela cai rapidinho no chão. Você enche uma bexiga, solta, ela vai demorar para cair. Então, o raciocínio infantil é uma bexiga cheia mais leve. Mas não é. A bexiga, quando está cheia, ela tem o atrito do ar. Ela é leve, sim, cheia de ar, ela é leve, mas ela vai cair, logo ela tem peso, sim, e ela pesa mais que uma bexiga vazia, sim. Eu me lembrei disso, porque quando eu era criança, não sei se meus pais lembram disso, tinha a feira de ciências. E eu me lembro da experiência que eu era responsável em fazer, que era exatamente provar que o ar tem peso. Era o tratado da física que eu tinha que mostrar na feira de ciência. O ar tem peso. E a experiência era muito simples. E a gente fazia isso na frente das pessoas. 2 bexigas, primeiramente vazias, uma balancinha daquela que tem 2 ganchinhos para você ver se uma coisa é mais pesada que a outra. Aí eu colocava inicialmente 2 bexigas iguais, vazias, nos ganchinhos da balança, uma de cada lado.
E ali mostrava que ficava retinho, ou seja, as duas tinham o mesmo peso. Segundo momento da experiência, eu pegava uma dessas bexigas agora, enchia de ar, soprava, enchia de ar, amarrava, e colocava num dos lados ali da balancinha, e o que acontecia? A bexiga com ar descia, o pêndulo, e ela era mais pesada que a bexiga vazia. Essa era uma experiência muito tranquila, mostrando que o ar tem peso. Nossos egos inflados, meus irmãos, pesam. Às vezes parece que não, mas ego pesa muito. E o convite bíblico, o convite de Jesus, é um convite do esvaziamento. Nós não conseguiremos ser servos sem passar pelo esvaziamento. Porque a arrogância não nos deixa ser servos. O convite do mundo é: seja alguém que tenha o mundo a seus pés. Que as pessoas te sirvam. Que as pessoas te admirem. Isso é sucesso. Isso é alcançar o objetivo na vida. Ser servo? Não. Quem diz isso para nós é nosso ego. É a arrogância que mora em nós, que ele diz aqui, versos 3. A vaidade, a ambição egoísta, o ego inflado, o peito cheio de ar, e traz esse peso que não nos permite servir. Uma das coisas que eu gosto e também acho muito enigmáticas nesse texto é essa afirmação de Paulo: considerem os outros superiores a si mesmo. O que ele quer dizer com isso? Como é que eu faço isso? Considerar os outros superiores a mim? E aí eu entendo, irmãos, que certamente Paulo não está nos mandando ter uma baixa autoestima, que é aquela pessoa que acha que todo mundo é melhor que ela é um trapo, que ela não vale nada, que ela não sabe nada. Que é isso que Paulo está dizendo. Todo mundo é superior a mim, eu sou um Zé Ninguém. Aqui não se trata de uma pessoa com baixa autoestima. Não é isso. Então, o que é considerar o outro superior a si? Eu entendo que é priorizar o outro. Colocar o outro na frente. E isso é o espírito de serviço. É quando a tua necessidade tem prioridade à minha necessidade. Isso é servir. Eu olho para a tua necessidade e falo: eu vou te ajudar. Mesmo que esse ajudar vá me trazer algum tipo de prejuízo. Mas é exatamente isso. E é assim que eu te considero superior a mim. Não é porque eu tenho algum problema de autoestima, mas é porque eu vou priorizar você. Eu quero te servir, eu quero cuidar de você, eu quero priorizar sua vida e as suas necessidades. Olha só esse outro texto de Jesus com seus discípulos, Mateus 20, de 25 a 28. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Olha o que ele diz agora para os discípulos: não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. E aí vem o mais importante, o exemplo de Jesus. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir
e dar sua vida em resgate por muitos. Jesus dá um ensino, preste atenção. Ele diz, olha, lá no mundo é diferente. As pessoas gostam de mandar nos outros. Exercer poder. Dominar. Pisar em cima. Prevalecer o orgulho e o ego de cada um. Aí ele diz, não será assim entre vocês. Vocês são meus discípulos e nós agimos diferente. Se vocês são meus discípulos, vocês vão agir diferente. Quem quiser ter algum tipo de destaque, vai ser o último. No reino de Deus, o privilégio é ser o último da fila. É ser aquele que serve todos e depois é servido. Esse é o privilegiado no reino de Deus. Quem quiser ser o maior, seja o menor. Jesus vive, ensina e dá exemplo do menos é mais. E aí o exemplo supremo é colocado aqui, porque o Filho do Homem, ele mesmo, Jesus, não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate por muitos. E por último, Jesus nos ensina a simplicidade. Nos ensinando a ser obediente até o fim. Verso 8. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Irmãos, a garantia de que Jesus não iria desistir da sua missão, de que Jesus não ia desanimar, de que Jesus não ia rejeitar a cruz na hora H, por causa do sofrimento. Sabe qual é a garantia? A sua obediência incondicional. Jesus estava disposto e preparado para obedecer ao seu Pai até o fim. E a humildade de Jesus, a humilhação de Jesus, passa pela obediência incondicional. Jesus não deixou que a sua dor, que a sua angústia, que o seu medo, podemos falar que Jesus teve medo? Que o seu sentimento de solidão decidissem por ele. Jesus decidiu em obediência. Obediência incondicional ao Pai. Mateus 26, 39. Getsemane. Jesus com seus discípulos, instantes antes da cruz, ele ora e ele diz assim: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Aqui nós temos claramente que Jesus queria alguma coisa.
sentia alguma coisa que era diferente daquilo que ele tinha que fazer. Mas ele deixou muito claro: não seja feito a minha vontade, mas a tua. É necessário, eu obedeço. Ponto. E serei feliz em obedecer. Irmãos, se a gente quer aprender alguma coisa sobre humildade, sobre ser servo, sobre ser servo de Deus, do Senhor Jesus, a gente tem que aprender com Jesus sobre a obediência incondicional. E nós vamos precisar disso. Porque nossa decisão em seguir a Jesus, meus irmãos, precisa ser mais forte do que os nossos sentimentos. Porque os nossos sentimentos, as coisas que passam no nosso coração, não vão nos permitir trilhar o caminho do esvaziamento. Não vão. Vai surgir a carência, vai surgir aquele senso de justiça. Por que aquela pessoa se dá bem e comigo é diferente? Vai surgir aquele sentimento: eu não quero ser menor do que ninguém. Porque eu tenho que servir e o outro não tem que servir. O orgulho bate na porta, a arrogância bate na porta, o medo, a angústia, o receio de sofrer. Eu não vou amar esse tipo de gente, porque se eu amar esse tipo de gente, eu posso sofrer. Eu não quero sofrer. Mas não tem a ver com aquilo que eu quero. E aí entra o passo último da humildade, do ser menos, que é obedecer incondicionalmente, que é orar com sinceridade de coração: Senhor, o Senhor sabe o que eu quero, mas não seja feito aquilo que eu quero, seja feito aquilo que o Senhor quer. Eu vou obedecer. O que o Senhor quer, eu vou obedecer. Esse é o nosso chamado. Esse é o exemplo de Jesus. Ele deixou a glória e se tornou servo. Eu gosto tanto de Filipenses 2, porque Filipenses 2 nos faz olhar para Jesus. E a gente começa olhando para Jesus como quem olha para cima, para o alto, porque Ele está na glória. Aí Ele deixa a glória. Aí Ele começa a descer. Eu fico imaginando Jesus descendo uma escadaria. Ele deixa a glória, a gente está vendo Jesus. E aí Ele se torna homem. E aí Filipenses diz: mas Ele não se torna qualquer homem. Ele se torna servo. E aí Jesus é como se Ele passasse por nós, porque Ele está lá em cima, Ele vem e aí Ele continua descendo. Ele se tornou servo. Eu e você não queremos nos tornar servo, mas Ele se tornou homem servo. E Ele continua descendo. E aí a palavra diz que Ele foi obediente até a morte. Eu não quero ser obediente até a morte, mas Jesus continua descendo. Ele foi obediente até a morte. E aí Paulo, e não é qualquer morte, ele foi morto na cruz. E aí eu perdi Jesus de vista. Da onde ele saiu, para onde ele parou, é alguma coisa incalculável. O grau de humilhação de quem sai da glória e vai para a cruz. É absolutamente incalculável.
E é isso que ele fez. Por amor. Então, quando nós cristãos dizemos, seguir a Jesus é difícil, ser humilde é difícil, servir os outros é difícil, não faz o menor sentido, porque o nosso Senhor deu um exemplo de alguma coisa muito mais profunda. Nada que você considere humilhação se compara com o que o Senhor Jesus passou. Nada. Mas a gente pode ainda ficar dodóizinho, magoado, ferido na nossa vaidade, chorando. Senhor, como me tratam mal. Essa é uma opção. Mas se a gente olha para Jesus e vê o seu exemplo, nós vamos aprender a ser menos, para que a gente possa ser mais para o reino dele e para a glória dele. Amém? Abaixe sua cabeça, a gente vai orar agora. Coloque sua vida diante do Senhor. Faça essas perguntas a você mesmo. Do que Deus tem te chamado a se desapegar? O que é que te prende? O que pesa nas suas costas? Que te impede de seguir em frente? Estamos dispostos a nos esvaziar em Cristo? A deixar nosso ego morrer? A não agir mais por vaidade ou ambição egoísta? A dar prioridade para o nosso irmão, cuidar dos seus interesses, ser servo, ser o último, ser o menor, ser obediente. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. A tua graça, ela é tão maravilhosa. Mas nós ainda nos achamos tão importantes, tão grandes, e por isso ainda não estamos prontos para servir. Abra os nossos olhos espirituais, Senhor, para que a gente enxergue o milagre da tua encarnação e perceba o exemplo que o Senhor nos deixou. Quebranta o nosso coração, nossa vida, nosso ego inflado. Possamos aprender de Ti, da sua humildade, como o Senhor disse na Tua palavra, na sua mansidão, para termos sobre nós o Teu fardo, que é leve, que é suave. Faz isso, Senhor, na nossa vida. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vou pedir para o grupo de louvor vir aqui à frente.
Eu queria pedir para vocês duas coisas. Eu falei que semana que vem eu quero fazer um fechamento desse tema. E eu queria fazer algo diferente. Por isso eu preciso da colaboração de vocês em dois aspectos. Primeiro aspecto, eu queria que vocês me enviassem perguntas sobre esse assunto que a gente conversou durante 5 semanas. Algumas coisas que ficaram, alguma coisa que talvez não foi falado aqui, ou se vocês enviassem perguntas. Eu quero fechar respondendo perguntas. É uma forma de revisar e deixar a coisa mais clara para nós. Então, essa é uma coisa. Eu preciso da colaboração de vocês. Vocês façam perguntas ou comentários. Pastor, explica isso que tem a ver com ser menos. Como é que fica isso? Tá? Me liga, envia por mensagem, do jeito que você quiser. A segunda coisa, eu queria que a gente tivesse a oportunidade de ouvir 1 ou 2 testemunhos disso sendo aplicado na prática. Você para pensar, eu experimentei que ser menos é melhor. E você vai contar essa experiência aqui para nós, só para a gente ter o testemunho de que isso é verdade. Se Deus tocar seu coração e você tem uma história pessoal para ilustrar isso, me chame também, fale comigo. Quem sabe a gente não conta essa história no domingo que vem aqui, para a gente poder ilustrar. Tá? Se vocês puderem me ajudar dessas duas formas, a gente vai ter um culto bastante edificante no próximo domingo. Tá bom? Vamos cantar com o nosso grupo de louvor.